Então, meus amigos, é com alegria que temos conosco o nosso Luiz Carlos, que já esteve aqui, sempre quando pode deixar os seus múltiplos afazeres vem. Então, cabe a nós envolvê-lo nas nossas melhores vibrações durante o estudo que ele vai fazer. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça neste ambiente e nos nossos corações. As primeiras palavras são de agradecimento pela nossa irmã, falando, ao contrário do nosso Gilberto, eu não vou relevar não é? Porque ela disse que o maior vai falar para o menor, não é isso? Não é isso? Pelo maior. Então, eu não vou abrir mão porque, a não ser que tenha alguém aqui com mais de 1,82 m, que é a minha altura, né? Aí realmente não dá para abençoar, porque ele é maior do que eu. Mas, tirando a brincadeira, obviamente, esse maior que abençoa o menor, numa reunião como a nossa, está implicitamente relacionada à frase do Cristo: aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Não é? Então, como nós estamos aqui numa egrégora, numa comunhão de pensamentos, em busca da nossa evolução espiritual, com certeza não há a menor sombra de dúvida que ele aqui está, não é? Fazendo-se representar pelos seus prepostos, pelos emissários divinos, os nossos amigos espirituais. E o nosso tema da noite de hoje é sobre a maneira de orar. Será que nós sabemos rezar? Será que verdadeiramente as nossas preces atingem o seu objetivo? E que objetivo é esse? Esta talvez seja a maior empresa que um espírito reencarnado pode fazer. Pode empreender. É entrar em comunhão com o Criador do Universo. Segundo uma visão até relativamente poética do espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro denso, um livro eminentemente científico, né? Mas lá tem coisas muito profundas e até quando ele se refere à oração, ele traz uma imagem que eu gostei tanto, que me marcou tão profundamente, que eu nunca esqueci. Não é? Ele diz que a oração é o momento precioso e nobre aonde o ser humano abre as portas e a vida do seu coração para entrar em comunhão com o coração da vida. Lindo, né? Abrimos as portas e a vida do nosso coração para entrarmos em comunhão com o coração da vida, com o cerne, com a gênese de toda a vida, de todo o universo, não apenas da nossa condição de seres humanos, mas toda a vida que existe no universo promana dessa fonte. Daí a importância que a prece tem. E, naturalmente, a espiritualidade, através da chegada do Consolador Prometido, nos ampliou muito a forma de entendermos e, naturalmente, de nós empreendermos essa comunicação com o Pai Celeste. Me lembrei também do professor Carlos Torres Pastorino. Muitos devem conhecer, né? Que durante a sua reencarnação aqui deixou mensagens e obras memoráveis, como a portentosa obra A Sabedoria do Evangelho, não é? E aquele livrinho que muitas pessoas têm, Minutos de Sabedoria, e outras tantas, né? Um teólogo de cultura vastíssima, que traduziu o Evangelho com os conhecimentos da época, naturalmente, e que quando desencarnou já trouxe algumas obras, uma delas Impermanência e Imortalidade, através do médium Divaldo Pereira Franco.
Nesse livro, o professor Pastorino vai dizer que só existem duas maneiras de nós sairmos desse aprisionamento que a matéria, que o corpo físico nos impõe. Uma das maneiras é a oração, onde nós podemos naturalmente, através desse exercício, projetar, emancipar a nossa alma para entrar em comunhão com as esferas mais altas da espiritualidade. E a outra, que eu achei muito interessante, é através da meditação. Não é? Que muitos supõem ser uma prática oriental, né, que não tem nada a ver com espiritismo e etc. Né? Mas quando a gente vê, por exemplo, no Livro dos Espíritos, logo na introdução, no tópico 17, quando Allan Kardec diz que quando temos contato com uma verdade espiritual, seja qualquer coisa, né, qualquer leitura, uma palestra, um ensinamento de qualquer sorte, nós precisamos nos recolher e entrarmos em silêncio. Ele fala em silêncio e recolhimento para que, naturalmente, aqueles ensinamentos possam, de alguma maneira, entrar em repercussão com a nossa intimidade, com a nossa consciência, que é onde estão todas as leis divinas, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Né? Então vejam, meditação e oração. É claro que durante o sono, né, nós já sabemos que durante o fenômeno do sono, a nossa alma também se expande, se emancipa e vai entrar em contato com a espiritualidade. Mas, na medida que a alma retorna, essa memória muitas das vezes vai ficar distorcida pelas condições do cérebro físico, que vai misturar, né? E normalmente os nossos sonhos são muito embaralhados, são fatos do cotidiano, às vezes fatos do passado, né? E, naturalmente, alguns contatos espirituais. Através da oração e da meditação, nós conscientemente poderemos buscar na fonte espiritual não só os ensinamentos, mas até as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas solicitações. Em determinado momento da minha vida, que eu fui acometido de uma enfermidade grave, eu fiz uma prece e entrei em meditação, esperando a resposta, porque não adianta você, né, mandar o e-mail e depois não ver na caixa postal se chegou a resposta. Né? Você mandou o e-mail, você tem que esperar, não é? Então, através do silêncio e do recolhimento, eu fiquei aguardando a resposta. E a espiritualidade me trouxe uma passagem evangélica, que foi a cura de um cego por Jesus, aquela cura em que ele pega o cego e sai da cidade, vai para uma montanha, coloca a sua saliva no barro, né? Coloca nos olhos, e esse cego volta a ver, mas de uma maneira ainda muito deturpada, distorcida, dizendo que via os homens como se fossem árvores que andam. Jesus repete o procedimento da lama e aí pergunta para ele, fala, agora eu vejo ao longe e em profundidade. Essa foi a passagem. E através da meditação que eu faço até hoje, eu vejo que como esse simbolismo dessa passagem serviu para mim. Ou seja, a doença fez com que eu, que estava cego, saísse de um patamar inferior e conseguisse visualizar aquilo que realmente tem importância na vida. Aquilo que realmente a gente tem que dar valor. Não é? Isso numa análise bem simples, bem simplória. É claro que tem muito mais coisas para serem vistas, né? A própria simbologia da árvore, enfim. Mas não vou entrar em detalhes. Mas só para mostrar como essa comunicação é importante, não é? E como nós devemos cultivar este hábito, não é? Por exemplo, quando falamos de meditação, ou mesmo da oração, a maioria das vezes quando a gente vai rezar, que hora? Não é? Naquela hora que já está bem cansado, que vai dormir, já fez tudo, viu televisão à vontade, depois pegou o celular, ficou vendo toda a rede social, viu os WhatsApp todo, não é? Fica no Facebook meia hora, aí quando a pálpebra já não está aguentando, Senhor, obrigado. Não dá nem para falar. É assim mesmo, né?
carapuça foi lá embaixo. Né? Para você e para muita gente, né? Não é assim? A oração. Aí continua de manhã cedo, né? Mas já preocupada com o que vai fazer, com o café da manhã, com o transporte, né? Enfim, vejam. É esse tipo de depoimento que é importante, né? Para a gente ver que essa é a maior e melhor relação que a gente pode ter na vida. É a nossa relação com o Criador. Não é? Porque, em primeiro lugar, é a fonte, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? É a fonte de toda inteligência suprema do universo, toda sabedoria, né? Mas só a sabedoria? Não, né? O evangelista João vai escrever que Deus é amor. É a fonte de todo amor. Ninguém nos ama tanto quanto o Criador. Então, naturalmente, tudo que nós pedirmos, como afirmou Jesus, nos será revelado. Tudo. Nem sempre, claro, nem sempre, na maioria das vezes, não é de acordo com as nossas expectativas imediatas. Porque a gente quer as coisas para ontem, não é? E os acontecimentos, em especial os acontecimentos que nós julgamos infelizes, perturbadores, a gente quer que naturalmente eles desapareçam rapidamente, sejam resolvidos de imediato. Não é isso? Então, nós vamos pegar como exemplo, já que a gente está falando da maneira de orar, uma mensagem contida no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, um Espírito que se autoescreveu, né? V, a gente não sabe o que é esse V, Monô. E ele vai falar sobre a maneira de orar, não é? Que é o tópico 22 do capítulo 27. Então ele diz assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. O que ele está dizendo? Que a primeira atitude que a gente tem ao acordar deveria ser a prece. Em primeiro lugar, para quê? Para agradecer, não é? A noite que a gente passou, na maioria das vezes uma noite sem dor, sem dores, não é? Na maioria das vezes. Algumas tem, não é para todo mundo, né? Mas nada com analgésicozinho depois não ajuda. Às vezes tem que trocar o colchão também, né? Enfim, mas as dores morais, né? Então vou falar das dores morais, né? Essa é melhor. E sem perturbações espirituais, e pelo fato de nós ainda estarmos reencarnados, mesmo com as dores, né? Mesmo com as dores, ainda estarmos reencarnados. Por quê? Porque a reencarnação, para nós, é extremamente valiosa, ainda mais no momento destes que nós estamos passando, né? Um momento de transição planetária que não vai ter outro, não é? Nós não vamos ter, nesse planeta, um novo período de transição da expiação e provas para a regeneração. Claro que vai ter para coisas maiores, né? Para regeneração, para mundos ditosos, etc. Mas essa transição não acontece mais. Ou seja, temos 40 anos, segundo o Emmanuel, né? Até o ano de 2057 marca o término da expiação e provas, perfazendo 200 anos da chegada do Consolador Prometido, né? 1857. Temos 40 anos, ou seja, é a nossa última reencarnação para sermos aprovados ou não. Para tecermos a túnica nupcial. Lembram da parábola do festim das bodas? Aquele convidado, que é convidado a se retirar porque ele não trajava a túnica nupcial de acordo com as festividades que estavam sendo planejadas. A túnica nupcial, nossa,
é a melhoria das nossas condições físicas, emocionais, morais e espirituais, que vai altear, vai aumentar as vibrações do nosso perispírito, para colocar-nos de acordo com o padrão vibratório que está se instalando no planeta. Não é? Então, é disso que estamos falando. Então, a reencarnação é muito importante. Então, temos que agradecer. Ainda estamos reencarnados. É mais um dia que a misericórdia divina nos concede para que nós possamos adquirir as condições necessárias para naturalmente permanecer nessa escola abençoada chamada Terra. Num porvir bem breve, bem próximo, que vai aonde naturalmente é a última pergunta do Livro dos Espíritos, né? Respondida por São Luís. O reinado do bem será implantada. Questão 1019. Um dia será realmente implantada, né? A felicidade, o bem, a harmonia na Terra, a paz, não é? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta é sim, quando os homens bons predominarem sobre os maus. Então, a oportunidade abençoada da reencarnação de nós nos tornarmos... Esse é o lema do espírita. É tornar-se hoje melhor do que ontem. Não é? Por isso que é muito estranho a pessoa dizer assim... Não sei se vocês já escutaram, né? Você é espírita? Quem sou eu? Quem sou eu para me dizer espírita? Estou tentando. Ó, se a pessoa vem no gerúndio, estou tentando, pode, né? Pode descartar. Eu vejo isso na minha prática, né? E aí, tá conseguindo largar o cigarro? Estou tentando. Já vi que, né? Mais 3 reencarnações. Estou tentando. Ou você quer, ou você não. Ou você faz, ou você não faz. O negócio de estar tentando. Eu estou tentando ser espírita. Por que está tentando? Eu sou um espírita não praticante. Olha só. A pessoa falando, eu sou um espírita não... Não é uma incongruência, João? Porque o espírita é praticante, na sua essência, não é? Da doutrina. E a condição precípua, sine qua non do espírita é tornar-se melhor a cada dia. Como diz Kardec, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas que é lenta, é gradual, é homeopática, não é? E pelos esforços que empreende em dominar as suas más inclinações. E esse esforço é que caracteriza o espírito, não é? Então temos que nos afirmar assim, somos espíritas. O espírita não é o santo, mas é aquele que busca com denodo, com esforço pessoal muito grande, visualizar as suas imperfeições. Fazer o autodiagnóstico, porque ninguém faz tratamento sem diagnóstico. Não é? Só o farmacêutico. Não, nem farmacêutico, aquele do balcão, né? Aquele do balcão da farmácia que dá... tá com isso? Então toma isso aí, qualquer coisa, né? A guilta, chamada guilta, que é o remédio lá, muitas das vezes de um laboratório, né? Só para ganhar a comissão. Então toma isso aqui que você vai ficar bom. Não. Sem diagnóstico a gente não consegue remontar as causas e naturalmente não consegue modificar o cerne, aquilo que realmente está gerando todos os problemas. Então, começar o dia rezando, tá? Nem que seja complementando da noite anterior. Não, eu sei, não. Estou brincando, estou só aproveitando o seu gancho, né? Para ficar divertido. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente, olha só, que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever, que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Ou seja, nós estamos, segundo André Luiz, entrando em comunhão com o coração da vida para falar qualquer coisa que está gravado na nossa mente. Para não sentir o que a gente está falando. Imagina se isso acontece com um filho nosso. Um filho nosso vem, né? Papai, eu te amo, mas fala papai, eu te amo. Agora está chegando, né? Semana que vem, Dia dos Pais, né? Papai, mas só maquinalmente. No fundo, no coração, ele não sente isso, né? Então, vocês acham que a divindade não percebe quais são os nossos sentimentos verdadeiros, não é? Se ele não está fora, ele está dentro e está fora, né? Ele permeia tudo
né? Porque através do fluido cósmico universal ele tem contato com toda a matéria, inclusive com as nossas células. Ele sabe tudo o que acontece, inclusive no nosso interior fisiológico. Não vai saber o que acontece nos nossos sentimentos, nas nossas emoções? Claro que sabe, não é? Então, muitas das vezes a nossa prece é maquinal. Não que a gente tenha nada contra um Pai Nosso, uma Ave Maria, nada disso, não é? Mas que cada palavra seja sentida. Que ela parta verdadeiramente do coração e não apenas do aparelho oral, né? Vocal, não. Que ela realmente promane do coração. Porque nós, veja, não existe nenhuma relação mais importante para nós do que a relação com Deus. Todas as outras relações, de certa forma, são passageiras, não é? Em algum momento, a gente vai se afastar dessas coisas, né? Ou dessas pessoas, das coisas materiais e também das pessoas, né? Porque ora um desencarna, ora um vai para é completista, vai para um outro planeta, enfim, não é? De alguma maneira nós vamos não que os vínculos vão se quebrar, mas de alguma maneira a gente vai se afastar mais lá na frente, não é? Por motivos de trabalho, de aprendizado e etc. Mas a relação com Deus, ela é intérmina, ela é infinita, não é? Então vejam a atenção que a gente deveria dar a essa condição, a essa troca de relação, né? E como muitas das vezes isso é maquinal. A gente fala, não, eu vou rezar porque... Quando é espírita, né, ainda pensa assim, não, porque se eu não rezar, vai entrar o obsessor aqui em casa, né? Eu tenho que fazer uma prece, porque eu tenho que criar um campo magnético, né? Então eu vou fazer uma prece, por medo, reza por medo, né? De não ter uma invasão espiritual. Entendeu? Então veja como a gente acaba distorcendo e como esse espírito Vemonô está falando sobre essa responsabilidade. Não pode ser um dever qualquer. Como a gente tem de tomar banho, escovar o dente, comer, nada disso. É um dever diferenciado, não é? Porque a gente está naturalmente atingindo a fonte de tudo, de todas as soluções para nós. A prece do cristão, do espírita, primeiro ele fala do cristão, depois ele reforça, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida durante a qual foi permitida, ainda que sem consciência disso, ir para junto dos seus amigos, dos seus guias, para aurir no contacto com eles mais força e perseverança. Não é? Porque a gente não imagina o que aconteceu de noite, inclusive nessa relação com a espiritualidade. Os livros mediúnicos que vieram depois da codificação, eles narram, André Luiz é pródigo disso, né? De narrar os alunos reencarnados que participam das assembleias, das aulas e até das festividades no plano espiritual. Nas colônias espirituais da onde nós viemos, né? E através da emancipação nós atingimos esse contato, né? Então também é muito importante, quando a gente for dormir, né, se tiver um tempinho, pedir, solicitar que o nosso anjo da guarda nos traga condições de serviço e estudo. Muito importante. Porque essa solicitação, naturalmente, vai mudar o panorama e vai evitar, naturalmente, que nós mergulhemos em zonas espirituais inferiores, não é? E, naturalmente, nós vamos também buscar na fonte da espiritualidade, em primeiro lugar, o serviço, né? Porque o espírito não deve ficar inativo em momento nenhum, não é? Se a gente serve aqui na carne, a gente tem que buscar também o serviço no plano espiritual. E o estudo, não é? Imagina, a gente está estudando aqui hoje, né? Dentro das condições limitadíssimas da matéria. Quando nós expandimos a nossa consciência através
da emancipação da alma, que ela se liberta do jugo da carne, a nossa capacidade de assimilação é multiplicada muitas vezes. André Luiz chega a citar no livro Obreiros da Vida Eterna que quando reencarnamos as nossas possibilidades são diminuídas, obstruídas, em média, em 1/8. Em média. Varia, né? Obviamente, o Gilberto falou da escala espírita, né? Então vai depender muito do grau de hierarquia dos espíritos, né? Mas, em média, quando nós reencarnamos, temos obstruídas 1% das nossas potencialidades espirituais. Então, quando nós, através do sono, nos emancipamos, essa capacidade amplia. Então, nós temos muito maior capacidade de assimilar os ensinamentos que nos são ministrados pelo plano espiritual. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Vamos lá. Humildade. A humildade é a virtude mais importante para nós adquirirmos nesse momento. Sabem por quê? Porque, segundo o ensinamento do Cristo, o Evangelho, nós temos lá em determinado trecho da passagem do Cristo, ele sobe numa montanha, não é? Abre a sua boca divina e nos ensina um código de valores espirituais, né? Que, se for seguido, naturalmente vai nos levar à libertação de muitos sofrimentos, de muitas dores, não é? E, naturalmente, também das encarnações em mundos inferiores, que é o Sermão da Montanha. Aquilo é um código, que é a síntese de todo o Evangelho. Se a gente pudesse sintetizar todo o Evangelho, estaria no Sermão da Montanha, ok? E o Sermão da Montanha é uma escada de virtudes, que muitas das vezes a gente não percebe isso. E o primeiro degrau é: bem-aventurados os... Não quero a espiritualidade falando, eu quero vocês. Hein? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é pobre de espírito? Humildes. Entenderam? Porque todos os outros degraus a gente vai ver, a misericórdia, né, a justiça e tal. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai adquirir as outras. A gente não vai ter compaixão, não vai ter misericórdia, não vai ter indulgência, não vai cultivar uma justiça verdadeira, se a gente não adquirir, em primeiro lugar, a humildade. E o que é humildade? Segundo o Espírito Emmanuel, ele vai dizer que humildade é o reconhecimento da nossa pequenez perante todo o universo. No livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo só sobre humildade, não é? E ele define assim: é o reconhecimento da nossa inferioridade perante tudo. E por que eu estou falando isso? Porque Vemonô está dizendo assim: a gente tem que se dirigir ao Criador com humildade para suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Vou ser bastante franco com vocês: é isso que a gente faz nas nossas preces? Ou é o contrário? A gente se dirige ao Criador para dizer o que ele tem que fazer pela gente, ou pela nossa família. Eu quero isso, me dá saúde, me dá isso, me dá tal. Eu quero emprego, eu quero... para você ou para o seu filho, né, para a família, etc, etc. Nós invertemos os papéis, os canais, né? Nós vamos à fonte de toda a sabedoria para dizer a ele o que a gente quer, não é? E não o contrário, o que é melhor para a gente, o que seria melhor para esse momento. A gente quer o afastamento da doença, mas às vezes a doença é o melhor mestre que você pode ter para esse momento. Eu luto contra a minha há 5 anos e a cada dia ela me ensina mais alguma coisa. Cada dia tem uma lição. Ela talvez seja
conheço a doutrina há mais de 30 anos, mas ela talvez seja a mestre mais rigorosa, aquela que me reconduz como um pastor que pega a ovelha e traz de novo para o rebanho, não é? Ela talvez seja aquele cajado que me puxa todos os dias para o aprisco, para o rebanho do Cristo, não é? E a gente, se for pedir, Senhor, afasta de mim a doença, eu quero a saúde, não é? E ela, naturalmente, é, muitas das vezes, o expurgo de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, da raiva, do sentimento de vingança, da mágoa que a gente vai cultivando, que a gente vai adquirindo, né? E, naturalmente, com esses sentimentos que estão, de alguma maneira, como um fio desencapado, batendo, né, nas paredes da nossa intimidade, né? Vem a doença para justamente trazer, abrir, como veio aquela passagem, né? Abrir os nossos olhos a uma nova visão da vida, a enxergarmos de forma real aquilo que realmente tem importância. Então não é, vejam, vamos começar a policiar as nossas preces, não é? Ao invés de pedir o afastamento das provas, vamos pedir isso aqui que Vémonô está falando: amparo, indulgência e misericórdia. Não é? Força para vencer aquela prova, não é? Sabedoria para entender o que aquela prova veio nos ensinar, porque nenhuma prova, não é? Todo mundo que já estudou sabe que a prova não vem só para aprovar ou reprovar, vem para avaliar as nossas aquisições espirituais. É o momento do testemunho, porque é fácil, por exemplo, de alguma maneira é fácil para mim falar em público, né? Porque eu já adquiri essa capacidade, não é? Ou é através do exercício, da capacidade de memorização e etc. Então, a teoria, de certa forma, é fácil, mas colocar todos esses ensinamentos em prática é verdadeiramente a prova, o testemunho, a prova final, né, vamos dizer assim, que vai mostrar se eu estou capacitado para pular de ano ou não, ou se eu vou ficar reprovado. Não é apenas o acúmulo de conhecimentos que vai fazer a gente passar de ano, é a prática. E a prática vai se dar naturalmente pela chegada das provas, das dificuldades. A vossa prece, deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, e não o contrário. A gente quer que Deus desça até a gente, não é? Para o Criador. Transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. Ou seja, nós temos que nos transfigurar. Nesse momento da prece, nós verdadeiramente mudamos o patamar vibratório, energético. Nós estamos vibrando numa condição, quando a gente começa a rezar, o nosso patamar vibratório muda completamente, assim como a meditação, né? Hoje em dia já tem estudos comprovando que até fisicamente a meditação melhora todas as funções cerebrais cognitivas, né? Atenção, memória e etc. Não é? E, inclusive, aumenta a capacidade, né? Até o volume da massa cinzenta do nosso cérebro, né? Através da oração também. Então, os benefícios não são apenas espirituais, são até físicos. Natural, porque existe uma interligação, uma comunhão, uma troca, uma permuta de valores entre o corpo físico e a nossa alma. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Também não está errado a gente pedir o que está necessitando, ok? Mas olha a observação de Vémonô. Mas de que necessitais realmente. E aí que pega. Aí é que pega. Será que realmente nós estamos pedindo o que precisamos? Será que aquilo é o ideal? Aí Jesus, numa determinada passagem do Evangelho, ele vai tocar nesse assunto, ele vai nos ensinar a orar de uma maneira bem precisa com relação às nossas necessidades. É o momento que ele diz assim, no horto: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas, o quê? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Se possível, afasta, não é? Mas se for o melhor para mim, fica, não é?
Porque não nos chega absolutamente nada que não nos é necessário ao progresso e à evolução. Nada. Não são só as coisas que a gente julga boas, né? Principalmente nas adversidades é que nós vamos, na maioria das vezes, sair da nossa zona de conforto, não é? Quando está correndo tudo bem, a gente normalmente fica sentadinho no barco, que nem ficaram os 11 apóstolos, né? 11 apóstolos ficaram sentadinhos no barco quando viram aquela imagem fantasmagórica no mar, atravessando o mar, não é? Todo mundo foi tomado de pânico, né? Vocês imaginam, a gente está pescando, né? Fazendo uma pescaria de noite, né? No mar da Galileia, o céu todo estrelado, vê uma figura fantasmagórica andando pelas águas. Todo mundo ficou apavorado e continuou sentado, não é? Apavorado, não é? Só um foi tomado de uma atitude revolucionária e saiu da sua zona de conforto, que foi quem? Simão Pedro, não é? Que levantou, foi à beira do barco e falou: mas é o senhor, mestre? Ele falou: sim, sou eu, Pedro. Eu posso ir aí? Pode, se você quiser. Não é? Fareis tudo que eu faço e até muito mais. Não está escrito, vós sois deuses? E aí ele começa a andar, sai do barco, começa a andar, bate um vento, tem todo um simbolismo, né? Que são as turbulências da vida, ele é tomado de medo e começa a afundar, não é? Pela falta de fé, como disse o Cristo, né? Então, mas só para mostrar, estou dando o exemplo de como, né, se nada acontecer, a gente fica sentadinho no barco, não é? São justamente as adversidades, as dificuldades que vão fazer a gente movimentar as nossas potencialidades divinas para encontrar a solução. Veja agora, nosso país, né, vivendo essa crise imensa de desemprego. E cada dia a gente tem um depoimento, seja na internet, né, em outros lugares, de pessoas que usaram a criatividade, né, para sair daquela condição, para melhorar, para de alguma maneira encontrar um meio para suplantar as suas dificuldades. Potenciais que elas nem sabiam que existiam, estavam lá guardadas, adormecidas, né? Foi necessária a dificuldade para que houvesse essa transmutação de valores. Necessitais. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas. Inútil. Que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, perante as provas, naturalmente, da resignação e da fé. E resignação não é acomodação, tá? Muita gente confunde. Então quer dizer que eu tenho que aceitar a prova, né? Então tem que viver nessa dificuldade? Não. Kardec tem até um exemplo muito bonito que ele diz assim: se você está com um espinho na mão, você não vai tirar? Você vai falar: então se Deus colocou o espinho, né? Vai. Não é isso? Aliás, tem uma história muito interessante que o Haroldo Dutra sempre conta, né? Que um motorista parou num posto de gasolina, né? E ele foi abastecer, né? E ele escutou um cachorro gemendo, ganindo, né? Ganinho de dor, né? Ganindo. E aí ele chegou e falou assim: esse cachorro é seu? Pro frentista. Ele falou: não, é de rua mesmo. Mas por que ele está ganindo, está chorando assim? Não, é porque ele está deitado numa tábua que tem um prego. Aí a pessoa, naturalmente, né, com raciocínio normal, né, pergunta assim: mas por que ele não levanta? Aí o frentista, muito sábio, respondeu: porque está doendo o bastante, o suficiente para ele gemer. Não está doendo o bastante para ele levantar. Não é isso? Então ele prefere ficar ali gemendo, né? Que vai dar muito esforço para ele levantar, né? Então ele fica ali, mesmo doendo, etc. Não tem gente que é assim? Vamos tirar a metáfora do cachorro, não tem gente que fica ganindo a vida inteira, né? Coitadinho de mim, né? Autopiedade, né? Que fica ali paralisado nos seus sofrimentos, nas suas dores. Não é? Que é uma doença.
Joana de Ângeles vai colocar que é uma enfermidade da alma, a autopiedade. É um círculo vicioso, muito difícil de quebrar. É a pessoa que fica sempre se queixando, né? Na antessala dos consultórios médicos, né? Acontece muito isso, né? Tem uma disputa, né? Que a pessoa diz assim, você está sentindo o quê? Ah, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Mas como é que é essa dor de cabeça? Não, ela pega aqui só esse lado. Ah, isso não é dor de cabeça. Dor de cabeça é a minha. Que eu tenho desde 1958. Que me derruba, que eu já tomei tudo que é barbitúrico, analgésico, já tomei até morfina. Não parece, isso não é de nada. Isso não é nada que você tem, não é? Então tem uma disputa de dores. A pessoa fica feliz de ter uma dor maior do que a do outro. Já viram isso, não? E a felicidade quando mostra a quantidade de remédio que está tomando? Às vezes chega para mim assim, hein? Droga, ria. A droga é ria, exatamente. E aí às vezes chega na mesa do médico, bota um saquinho de supermercado com todos os remédios. Doutor, estou tomando isso aqui. Aí a gente tem que abrir o saquinho do supermercado, tirar um por um, né? E fica... Perdão 70 vezes 7 vezes. Viu? O acaso não existe, leia o Kardec. Que situação que eu fiquei agora, hein? Vamos pular o assunto, né? É melhor a gente ir à frente. Depois dessa eu fiquei até vermelho. O que é roxo? Então vamos rezar, né? Vamos rezar pelos hipocondríacos. Vamos orar pelos hipocondríacos. Fazer uma corrente de oração no final, né? Ai, meu Deus. Mas olha só. O que é... Agora vai ficar difícil. Agora pegar de novo vai ficar difícil. Mas vamos lá, vamos tentar. O que é... Pergunta o Viamonô para a gente, né? O que é que vós pedis a Deus na maioria dos casos? Pensaste alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Será que a gente pede? Pede, ó, viu? Já é um espírito que já está numa condição melhor, viu? O Chico uma vez recebeu, né, uma pessoa que queria saber como desenvolver a mediunidade, que ele invejava muito, admirava muito as capacidades mediúnicas do Chico, né? Eram várias, eram inúmeras, né? Desde a materialização, a psicofonia, desdobramento, tinha tudo, né? Era um médium completo. E a pessoa admirava muito e estava num curso de mediunidade, né? Como se mediunidade se desenvolvesse em curso, né? Mas enfim. Estava lá no curso e ele foi lá para Uberaba para perguntar para o Chico como acelerar o processo. E olha a resposta do Chico. Eu recebo tanta gente procurando desenvolver a mediunidade, mas nunca ninguém veio aqui procurar desenvolver a bondade. E uma coisa leva a outra. Porque na medida que você desenvolve a bondade, segundo a doutrina espírita, nós entramos em comunhão com a espiritualidade superior. Naturalmente. Não é? Somos os nossos amigos, quem vai andar com a gente a partir desse momento, são os espíritos superiores nos empurrando, né? Nos levando para frente. Então vejam a importância. Que o Viamonô está dizendo aqui, né? Será que nós, nas nossas preces, pedimos isso? Eu quero progredir moralmente. Eu quero combater a minha, já que a gente falou de humildade, eu quero combater o meu orgulho. Eu quero combater o meu materialismo, porque a gente pensa que não tem materialismo, mas se a gente pensar nos nossos objetivos e pensamentos e emoções durante todo o dia, a maioria delas está relacionada ao materialismo. Tá ou não tá? Alguma coisa material.
não é? Então, me ajuda a combater esse materialismo excessivo, né? A minha falta de respeito às individualidades. Immanuel Kant, o grande filósofo, vai dizer que a virtude que ele mais admira, que acha mais importante no ser humano, é o respeito. Porque respeito vem do latim respicere, e a tradução é um novo olhar. É olhar de novo, de uma maneira diferente. Olha para aquela pessoa, para aquele fato, de outra maneira. Busca uma outra maneira, passa de vista de uma maneira mais elevada. E você vai ver que aquele julgamento mesquinho que a gente fez, na maioria das vezes não cabe, não é? Que a pessoa deu o que poderia dar, não é? Está muitas das vezes se esforçando também para se melhorar, dentro das suas capacidades. Não tem a visão que nós temos, mas não quer dizer que nós sejamos maiores, né? Como disse a nossa irmã no início, né? Não quer dizer que é uma visão diferente, mas não quer dizer que seja maior nem melhor, não é? Pode ser que aquela pessoa que nós julgamos segundo a carne, como dizia o Cristo, esteja num patamar evolutivo, não é? Até maior e mais rápido do que o nosso. E nós estamos julgando pelas aparências. Vós julgais segundo a carne, eu, porém, a ninguém julgo, disse Jesus. Não julga ninguém porque quando ele vê, ele já sabe. Não é? Ele, quando encontrou lá naquela estrada o senador Públio Lentulus, ele já via o Emmanuel. Ele já via o Emmanuel. Ele não estava vendo o senador. Ele falou assim, você pode me seguir agora ou daqui a 1800 anos. Não tem problema. Não tem problema. Né? Ele já via o Emmanuel lá na frente. Então ele não julga. Né? Nós é que temos ainda que mudar esse nosso panorama, respeitando cada um com a sua capacidade de ser. Né? Bom, eu não vou falar mais disso aqui não. Aqui já está bom, Vemonô já está bom. Eu queria, porque a gente tem 15 minutos, eu queria falar um pouco de um capítulo de um livro maravilhoso, né? Que acho que a maioria aqui deve conhecer, pelo menos de nome, mas acho que a maioria já leu. Eu, pelo menos, li muito na minha juventude, não entendi quase nada, né? Na época, mas eu achava bonito. Né? E agora a gente relendo com uma outra visão, olha aí o respeito, né? Com outro olhar, enriquecido pela doutrina espírita, a gente tem uma visão completamente renovada e ampliada da coisa. O livro é O Profeta, de Khalil Gibran. Não é? Então, nesse livro, ele narra a história de um profeta chamado Al-Mustafa, não é? Que passou 12 anos numa cidade e, de certa forma, ele não foi muito bem entendido, desprezado. Tem todo um simbolismo que eu não vou entrar aqui nos detalhes, só dando uma pincelada, né? Então, ele ficou 12 anos e não foi muito bem aproveitado pela população daquela cidade, né? Então, depois de 12 anos, quando ele vê o barco que veio da sua cidade, veio ele buscar, né? Então, ele vai se despedir das pessoas, né? E aí elas ficam ansiosas, já que eles tinham pouco tempo, para que ele desse as últimas lições antes de partir. Então, o livro é isso, né? Cada capítulo é um ensinamento do profeta Al-Mustafa, né? Para aquela civilização, para aquela colônia, né? E um dos capítulos é a prece. Por isso que eu trouxe hoje, não é? Porque tem completo acordo e harmonia com tudo isso que a gente está falando, não é? E o Al-Mustafa, com relação à prece, diz assim: vós rezais nas vossas aflições e necessidades. Pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias da abundância. Não é? Por que nós não nos dirigimos a Deus naquele momento que a gente acha que muitas das vezes teve sorte? Não, eu tive sorte. Ou então eu conquistei isso por meu merecimento, não é? Fui eu que conquistei isso. Então a gente não compartilha desses momentos de alegria, só nas nossas aflições e necessidades. Ou seja, nós nos dirigimos a Deus como se fôssemos eternos doentes e não doutores. Só quando a gente está com aflição é que a gente vai a Ele. Quando a gente está bem, a gente não se dirige.
Não nos dirigimos à unidade na vazante. Não, sempre na vazante, nunca na cheia. Buscando preencher o nosso mundinho e não participando do todo, que é a parábola do filho pródigo. Nós não vamos a Ele, a Deus. É Ele que tem que vir até nós. Exemplo do Aladim. Lembra daquela historieta do Aladim, com a lâmpada mágica, não é? Tem a ver com as nossas preces, né? Quando o Aladim esfrega aquela lâmpada e sai o gênio, que estava apenas num local, tem todo um simbolismo, todas essas histórias, né, míticas, mitológicas, têm um ensinamento profundo, né? Então a divindade estava ali num lugarzinho, quando a gente esfrega, né, ele já sai preparado para atender aos nossos desejos. É isso que você quer? Então tá bom, você tem 3 desejos. E o que o Aladim faz? Olha o ensinamento lindo daquela historieta, né? Ele abre mão, abdica dos seus interesses pessoais, que é a causa primária de todos os nossos sofrimentos, segundo a questão 895 do Livro dos Espíritos, o interesse pessoal. Ele abre mão dos seus interesses para libertar o gênio. Porque se depois que ele tivesse satisfeito as suas necessidades, ele ia ter que botar o gênio de novo na lâmpada. Então ele, percebendo isso, não, eu prefiro que você leve bem-estar a todos os meus semelhantes. E ele liberta o gênio. Olha que metáfora maravilhosa, né? A oração é a expansão do vosso ser no éter vivente, diz Al-Mustafa. Tem um livro chamado A Voz do Silêncio, que é um livro tibetano, né? E nesse livro, que foi traduzido por Helena Blavatsky, diz que o maior mal do homem é a heresia da separatividade. Sabem o que é isso? É nós acreditarmos que estamos separados uns dos outros. Nesse livro tibetano diz que é a heresia da separatividade. Ou seja, eu acredito que se eu prejudicar alguém, eu vou me beneficiar. Que é o que está acontecendo, né? Eu vou me beneficiar com o prejuízo de milhões de pessoas, por exemplo, né? Me corrompendo, né? Eu acredito que eu vou sair beneficiado. Então, segundo esse livro, né, religioso do Tibete, é a maior heresia que nós podemos ter. É fugirmos da unidade e cairmos na separatividade. Vejam um símbolo maravilhoso dos egípcios, já que a gente falou de transição planetária, né? Os egípcios, os antigos, não os atuais, né, naturalmente. Os egípcios que construíram as pirâmides, né, nós sabemos, por informações da espiritualidade, em especial de Emmanuel no A Caminho da Luz, que foi uma das raças que veio de Capela, né, na constelação do Cocheiro, que dista 42 anos-luz da Terra, né? Então, eles trouxeram inúmeros avanços para o nosso planeta e construíram as pirâmides. E as pirâmides, elas têm muitas coisas que ainda não foram descobertas. Está lá no livro A Caminho da Luz. Ainda tem muita coisa que vai ser descoberta dessa riqueza espiritual que os egípcios trouxeram. Nós não desvendamos todos os mistérios das pirâmides ainda. Mas um dos mistérios é facilmente desvendado. É a forma que ela tem, não é? Ela caminha para a unidade. O todo caminha para a unidade, né? Então, se você vai subindo na pirâmide, vai convergindo para um ponto único. E se você desce, as pedras vão ficando cada vez maiores e mais separadas, não é isso? Então, é essa separatividade, é eu achar que eu não tenho nada a ver com vocês. Que o meu bem-estar é o que importa, né? Se eu estiver bem, o resto não existe. Não tem importância. Nas nossas preces, nós fazemos muitas das vezes isso. Pedimos também, muitas das vezes, só para a gente. Para os nossos familiares, né? Não pedimos, por exemplo, para esse momento tumultuoso. Aqui não, aqui eu sei que todo mundo pede, né? Eu vejo aqui pela aura do pessoal que todo mundo pede. Para os políticos. Não é? Não pede? Então. Tem gente que está rindo, mas é de nervoso, né? Eu vi as pessoas ali rindo, mas é o nervoso que dá.
Mas enfim, né? Pedir pela paz mundial, pela paz no nosso país, né? Pátria do Evangelho, coração do mundo, não é? Pedir harmonia, isso é transitório. Tudo que a gente está passando é absolutamente transitório. Ou nós não confiamos no condutor? Esse barco tem condutor? Não. Tem alguém no leme? Tem, né? Então por que o desespero? Né? Porque a perda de crença no futuro. A felicidade, segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos, está contida em 3 aspectos: da parte material, a posse do necessário; da parte espiritual, a consciência tranquila; e a fé no futuro. Se nós não nos contentamos com o necessário, não temos a consciência tranquila, nem estamos com fé no futuro, nós somos infelizes, naturalmente. Não cultivamos esse tripé que a espiritualidade nos trouxe há 150, 160 anos atrás, para a gente conhecer o caminho, esse degrau de felicidade. Então, o objetivo da nossa existência é superar a separatividade e expandirmos a nossa alma na direção da unidade. É nos enxergarmos como peças de um grande quebra-cabeça. Todos fazem parte. No quebra-cabeça não tem uma peça mais importante, tem? Não tem, porque se faltar aquela peça, você não tem um quebra-cabeça fechado, não é? Todas as peças são absolutamente importantes. E se, continua Al-Mustafa, e se não podeis reter as lágrimas quando a vossa alma vos chama para orar, ela deveria vos esporear até aprendesses a orar com alegria. Esporear é estimular, excitar, né? Espora, vem daquele do cavaleiro, né? Que esporeia o cavalo, né? Então ele diz assim, se a gente, tudo bem, vai rezar porque está chorando, não é? Mas a nossa alma deveria nos esporear até que nós aprendêssemos a rezar com alegria. Se nós só buscamos o sagrado quando temos dor, o que o universo vai nos trazer? Dor. Não é? Se a única maneira da gente se dirigir ao alto é quando a gente está sofrendo, então a vida vai trazer o que para a gente? Sofrimento. Entenderam? Não é lei de atração? A gente fala muito, lei de atração, né? Lei de ação e reação, mas é exatamente isso. Se a gente só reza quando está sofrendo, então o universo vai trazer mais sofrimento. Para que a gente nunca esqueça de orar. Então temos que rezar na alegria e na tristeza. Que a nossa visita, termina Al-Mustafa, que a nossa visita a este templo invisível não tenha, portanto, nenhuma outra finalidade senão o êxtase e a doce comunhão. É o momento aonde nós vamos abrir a vida do nosso coração para entrarmos em comunhão com o coração da vida. Não é? Então que a finalidade seja só essa. Êxtase e comunhão. Troca. Não é? Por que Adão e Eva perderam o paraíso? Porque, em primeiro lugar, botaram a árvore do bem e do mal no centro do jardim. E a única coisa que eles não poderiam comer era o fruto daquela árvore, né? A única coisa que eles não poderiam comer. E aí, naturalmente, para se igualar à divindade, de alguma maneira, até superar a divindade, eles vão lá e comem o fruto, que o pessoal diz que é maçã, mas não está escrito no Antigo Testamento que é maçã. Não sei de onde o pessoal tirou maçã, né? Aliás, dizem, né, as más línguas, né, que a Eva resistiu muito, né, que a serpente ficou falando, né, olha, se você comer dessa maçã, vamos supor que seja maçã, até porque jaca não ia pegar bem, né? Não ia ser legal, né? No paraíso, até comer a jaca, né? Vamos pela maçã que é mais bonitinha, né? Então, se você comer, o Adão vai te obedecer. Ela fala, isso aí, meu filho, não precisa mais, né? Você não precisa que ele já me obedece tranquilamente, né? Não, mas aí então você vai ser mais bonita. Mas pelo parâmetro, não tem outra Eva aqui, né? Não tem outra mulher também. Não... Aí ficou falando várias maneiras e tal. Falou de ser maior do que Deus e nada.
Aí teve um argumento que a Eva capitulou, que foi assim: come a maçã porque ela emagrece. Aí não teve jeito. Aí, por causa disso, a gente está pagando até hoje, né? Cadê essa bendita da dieta? Se fosse a Jaca, ela não ia engordar. Então, é essa comunhão, né? É a comunhão com a divindade. Que Madre Teresa de Calcutá, né? Uma vez já considerada santa em vida, né? Não só foi canonizada depois, mas já foi considerada uma santa, né? Uma verdadeira discípula do Cristo, né? Não apenas na teoria, mas na prática, essa verdadeiramente grande, acolhendo os rancenianos, acolhendo os desvalidos do caminho, né? Se mirando no exemplo do Cristo. Uma vez um repórter perguntou para ela assim: Madre, como é que a senhora reza? Como é que é a sua comunhão com Deus? Como é que a senhora se dirige ao mais alto? E ela respondeu assim: eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter perguntou: e ele? O que fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Entenderam? Porque quando a gente entra em comunhão com a divindade, as palavras se tornam absolutamente desnecessárias. Segundo Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, o essencial é completamente invisível, impalpável, né, aos nossos sentidos. E eu vou encerrar com a frase de uma sacerdotisa sufi, da religião sufi. O nome dela é Rabia Davia. E ela tem uma prece que é assim: Senhor, meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Muito obrigado.